Agora são 8 horas e 20 minutos, em 3 minutos, Jornal da Manhã. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer, viva, viva, viva. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer. Viva, viva, vida. Ei, 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 ei. Viva a vida. Viva a vida. Vem aí mais uma atração. A seguir, Jornal da Manhã. Produção Célio Martinez e colaboradores. Nota de esclarecimento. O programa a seguir é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador. Assim sendo, a Rádio Morada do Sol e a comunidade Terceiro Milênio se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo nele apresentado, pelo qual responde, nos termos legalmente previstos, o respectivo parceiro, idealizador ou apresentador. Jornal da Manhã. Atualidade, compromisso, qualidade, isenção. Notícias analisadas por jornalistas comprometidos com a verdade. Um ouvinte bem informado. Jornal da Manhã. Correspondentes, flashes da redação, entrevistas e reportagens. A notícia levada a sério. Apresentação Célio Martinez. Jornal da Manhã. A democratização do acesso à informação, a liberdade de expressão e de opinião, qualidade e ética do jornalismo, a informação de primeira. Jornal da Manhã. Agora, na Rádio Morada do Sol FM.
Olá, ouvintes, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã, a informação de primeira. Né? Pensei que tivesse trazido aqui as informações de ontem no pendrive, mas felizmente conseguimos aqui reaver, atualizar as informações de hoje. Vamos aos destaques do dia. Os destaques do programa. Bom, hoje nós vamos falar, né, sobre o mês da mulher. A prefeitura está com uma programação através da secretaria, né? Da Secretaria Executiva da Mulher e da Diversidade, inclusive com uma série de palestras. Ontem foi a vez das servidoras da CAGEPA receberem as visitas, né, das meninas lá do CRANS e também da Secretaria Executiva. Vou conversar com Felipe Ariel Medeiros Alves, ele é o responsável pelo projeto Prima, aqui na cidade de Patos. Estão com matrículas abertas e a gente vai falar sobre essas matrículas, onde está funcionando o projeto Prima, né? Antes era lá na Funes. Quem vai trazer essas informações detalhadas para a gente é justamente ele, que é o coordenador do projeto, né? Do programa Prima. Justiça anula 3 condenações, né? 3 condenações de Cabral e reduz em 10% a soma de suas penas. Condenado por corrupção, o ex-governador do Rio de Janeiro, inclusive, havia se comprometido em devolver 380 milhões de reais que ele tinha roubado, né? Mas só devolveu 7 aos cofres públicos. Com a anulação das condenações pelo STF, ele não descarta pedir o dinheiro de volta e ainda avalia a possibilidade de disputar uma vaga na Câmara Federal. O Brasil tem que ser estudado mesmo. Comparação da guerra de Israel com o nazismo e altas de preços derrubam a popularidade de Lula. A desaprovação atingiu o pior nível, com pessimismo na economia e alta rejeição de evangélicos, que saltou de 36% para 48%. Janela partidária está aberta a partir de hoje, dia 7, a temporada de troca-troca de partidos. Essas e outras informações você confere agora no Jornal da Manhã, que está começando. Jornal da Manhã. A notícia de primeira. Oferecimento. Você já sabe, né? O apoio cultural do Queiroz Atacadão e Hiper Queiroz Supermercado, preços baixos para torar, tem promoção todo dia. Hoje tem feijão carioca Clebon, R$ 6,98, arroz parbolizado Kika, R$ 5,88, leite em pó Ninho, 750 gramas, R$ 25,49 e o leite UHT Betânia, litro, R$ 4,78. São os preços do Hiper Queiroz Supermercado, que fica ali entre as pontes de acesso ao bairro do Jatobá. Já aqui no Queiroz Atacadão, os mesmos produtos pelo mesmo preço, com exceção do leite em pó Camponesa, está mais barato. R$ 21,98 de 750 gramas. Está esperando o quê? Compra o leite aqui e compra o restante lá, ou vice-versa, né? Ou seja lá, seja cá, você vai economizar. Queiroz Atacadão, aqui no centro da cidade. Hiper Queiroz Supermercado, entre as pontes de acesso ao bairro do Jatobá. Hospital e Policlínica São Francisco, que tem a UTI mais bem equipada do sertão. Colégio Vera Cruz. Quer mudar? Vem pra cá, vem ser feliz, vem ser Vera Cruz. E a Motoca, peças e acessórios para motos, equipamentos de segurança. Para você, motociclista, o que você precisar, é só ligar. 3422-2144, falar com o Zeca, dizer como é que você pode pagar, que certamente você não vai ficar no prego. Eu falei a Motoca 5.9, as pessoas que interagem conosco através do site da emissora www.moradadosolfm.com.br e você que nos acompanha pela live, o Pascoal Moraes. Bom dia, Pascoal, muito obrigado pela atenção.
A Edilene Ferreira também comigo. Bom dia, Edilene. A dona Maria Mendes acompanhando também pela live. Muita gente interagindo conosco aqui através da nossa live pelo Facebook. Agradecer ainda, deixe-me ver, o CR10 acompanhando. Entrou agora também na live. Muito obrigado, CR10. Um abraço para você. As pessoas que acompanham Claro em Casa pela frequência de 105.9, especialmente os idosos. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Eu vou começar o programa de hoje falando sobre esse mês da mulher. Nós vamos ter aí durante todo o mês várias atividades promovidas por várias instituições, dentre essas as oficiais, né, as do município, como é o caso da Secretaria Executiva da Mulher, através do CRAM, né, que estão promovendo ao longo deste mês várias rodas de conversas, justamente em empresas, para levar essa mensagem dos tipos de violência que estão geralmente relacionadas a que muitas não conseguem identificar, né? E justamente pensando com essa preocupação, a Secretaria tem tem promovido nessas rodas de conversas. Começa inclusive com essa informação de que a Prefeitura está promovendo ao longo de todo o mês essas rodas de conversas. Destaques locais. A Prefeitura de Patos, por meio da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para a Mulher e Diversidade Humana e o CRAM, estão realizando, né, ao longo deste mês, rodas de conversas com servidores de iniciativa privada e também pública. Ontem, quarta-feira, essas meninas estiveram lá na Cagepa, né, promovendo palestras. A atividade tem como objetivo informar, conscientizar e identificar as mais diversas formas de violência e os mecanismos de defesa, a exemplo do Centro de Referência em Atendimento à Mulher, o CRAM. Janaína Almeida é atendente lá na Cagepa, participou desse encontro, né, dessa roda de conversa, e ressaltou a importância que ele tem, né, que ele tem para as mulheres aqui na cidade de Patos. A gente dá seguimento à agenda, cumprindo, né, o nosso mês de março aí, recebemos de forma muito alegre o convite aqui da CAGEP para a gente vir bater um papo com as mulheres aqui, mostrar e oferecer também o serviço do CRAM, dizendo que está à disposição de todas as mulheres que precisarem, seja de qual for ele o lugar. E para a gente aqui foi uma alegria, foi uma manhã de muita produtividade com o pessoal do CRAM, as meninas do CRAM se apresentaram, mostraram o nosso serviço, que a gente sempre está aqui à disposição dessas mulheres que precisam. Pois é, na verdade essa que falou foi a Jéssica Alexandre, ela que é, né, a mais nova titular da pasta, secretária de Políticas Públicas para a Mulher e Diversidade Humana. Agora sim a gente traz a fala da Jaiane Almeida, que é servidora lá na Cagepa. Foi bem gratificante esse momento para a gente, né? Para mim, como acredito que para todas as colegas, primeiro pelo fato da gente eu não tinha o conhecimento, né, do órgão, e assim, é muito nobre a atitude de todas se disponibilizar e dar essa força e esse apoio, né, a essas pessoas que precisam, porque eu acredito que, se não todas, mas muitas mulheres, eu particularmente já passei por violência psicológica, então assim, é uma palavra, é um gesto, é uma coisa que às vezes a gente acha que é normal e não é. Então assim, ter o conhecimento do órgão e saber que nós mulheres podemos contar com essas profissionais, né, que estão ali para nos ajudar, bem interessante, né, e assim, é de extremamente importância esse conhecimento para a gente poder repassar a alguém que precise, alguém que esteja necessitando dessa ajuda. Porque muitas vezes a mulher ela não tem essa ajuda, às vezes ela vai até uma delegacia fazer uma denúncia, uma coisa, e até lá mesmo ela não se sente acolhida, né? Ela se sente como se a sociedade estivesse vendo, até os próprios profissionais não dessem tanta credibilidade ao que ela está dizendo, é só mais registra um BO e fica por aquilo mesmo. Então, assim, quando ela passa a ter esse conhecimento, que ela tem essa ajuda, que às vezes até é só uma conversa, ali para ela é de extremamente importância, porque ela vai ter aquele apoio, tanto o apoio em questão emocional, como um apoio jurídico, né? E, então, assim, ela vai se sentir segura daquilo ali, por ser outras mulheres também e por serem mulheres que têm conhecimento na área, um assistente social, um advogado, uma psicóloga. Então, assim, é muito importante, é muito nobre esse trabalho de vocês.
Durante todo esse mês de março serão realizadas ações de orientação e conscientização junto a essas mulheres. Na próxima sexta, portanto amanhã, dia 8 de março, a partir das 4 horas, acontecerá Caminhada pela Vida. E ainda falando nas ações da administração, ontem pela manhã, a sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU de Patos, foi destaque, né, pelo recebimento de 2 novas ambulâncias. O prefeito Nabor Vanderlei, inclusive, esteve presente nessa solenidade de entrega. Antes ele já havia feito, através das redes sociais, o anúncio, né, desses 2 novos veículos que vão reforçar a frota do SAMU de Patos. Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje mais um dia importante. Estamos aqui no SAMU, sede do SAMU, fazendo a entrega de mais 2 ambulâncias essas doadas pelo Ministério da Saúde, através do trabalho do deputado federal Hugo Mota. Além dessas 2, nós já temos aqui mais 4 ambulâncias locadas, pagas, com recursos próprios da Prefeitura, reestruturando todo o sistema de frotas para dar melhores condições de trabalho aos profissionais que aqui trabalham, não só para que eles cheguem mais rápido no caso de uma urgência e de uma emergência, mas que também possam ir para um atendimento com mais segurança. Então a gente tem essa preocupação também com a segurança dos servidores. E também aproveitando hoje para entregar fardamento novo a todos os servidores do SAMU de Patos. Todos eles receberam macacões novos, camisas novas, estruturas novas, para poderem também trabalharem com mais conforto e com mais qualidade. É um compromisso do governo. O SAMU de Patos, o SAMU como um todo, é um órgão importantíssimo, uma das maiores ações que nós conseguimos trazer para Patos, porque aqui, além do cuidado, chega na urgência, na emergência, na hora que a gente mais precisa. Então a gente continua trabalhando, avançando em todos os setores da saúde e trazendo melhores condições para esse órgão tão importante que chega no socorro na hora que a gente mais precisa. 8h41 agora. Entrevista. Já está aqui comigo o Felipe Ariel Medeiros Alves. Eu mal tive tempo de publicar um release nas redes sociais, porque o Ariel, né, o Felipe, é muito ocupado, muito atarefado, e quando se deu conta do pedido de mais informações para a gente produzir o release, eu já não tinha mais tempo de fazer nessa produção. De sorte que tem muita gente acompanhando a gente na live, né, das redes sociais, a live do Facebook. Vamos dar destaque agora justamente a esse projeto importantíssimo, que desperta nos jovens, nas crianças, nos jovens, né, quando não potencializa esse talento que todos já nascem, uns com maior desenvoltura, outros não. E esse projeto veio justamente dar essa oportunidade de você saber se realmente se identifica com a música, enfim, com os instrumentos. Projeto belíssimo, que é um projeto do governo do estado. Eu tive oportunidade de acompanhá-lo quando ele era ministrado, né? Esse projeto era desenvolvido lá na Fundação Ministro Hernando Sátiro, mas agora está no Rio Branco. E para falar sobre esse projeto, inclusive, uma das grandes propagadoras do projeto é a nossa ouvinte que está acompanhando a gente, a pastora Joana Dark. Um bom dia para a pastora, muito obrigado pelo carinho e atenção de sempre. Para falar sobre isso, eu converso agora com o Felipe Ariel Medeiros Alves, professor, está aqui conosco, é o coordenador do projeto. Bom dia, Ariel, seja bem-vindo à Rádio Morada do Sol. Bom dia, Célio. Desde já eu quero agradecer o convite e, em nome do governo do estado e do Prima, é uma grande satisfação estar aqui, viu? Nós é que agradecemos, né? Sempre bom, né? Principalmente um projeto tão bacana como esse, né? Que já tem o quê? Uns 10 anos ou mais que esse projeto foi desenvolvido, me parece, na época do governo Ricardo Coutinho, não é isso? Exatamente. O Prima hoje, na Paraíba, tem 13 anos, tem 11 anos de existência. Começou em 2000 e tem quase 12. Começou no final de 2012 e aqui em Patos, exatamente, esse ano está completando 10 anos. 10 anos. 10 anos. Foi mais ou menos isso que eu calculei que aqui em Patos fosse mais ou menos esse tempo. O Ariel, para ser o coordenador do curso, precisa ter alguma formação na área de música ou não? Célio, hoje o Prima começou a solicitar que quem fosse ingressar como professor realmente tivesse uma formação acadêmica em artes, né? Mais especificamente em música. Mas no início não foi assim. Então hoje, atualmente, é necessário que a formação.
você tocando algum instrumento, você sendo músico, mesmo que sem formação, você tinha, né? Você tinha Como a é que é a oportunidade. procura aqui na cidade de Patos? Me parece que é um projeto desse importantíssimo. Quantos pais, né, desejariam que seus filhos tivessem uma oportunidade de tocar algum instrumento, né, de desenvolver algum tipo de talento na música, enfim. E muitos parece que não têm conhecimento do programa. O que os pais devem fazer, primeiro agora tomando conhecimento da existência de que o Prima, mais do que nunca, está funcionando em Patos, só mudou de endereço, está no Colégio Rio Branco, o que é que os pais têm que fazer? Olha, Célio, em relação à matrícula, é isso, né? É. Pronto. Nós deixamos um colégio Rio Branco, nós funcionamos lá das 16 às 19, de segunda a sexta, e para os pais matricular os seus filhos, deve procurar a gente até amanhã. No caso, as matrículas foi do dia 4 ao dia 8 de março. Quer dizer, já termina amanhã, então. Termina amanhã. O aluno, para se matricular, ele tem que ser aluno do Rio Branco ou pode ser de qualquer outra escola? Pronto. Exatamente esse ano nós tivemos 43 vagas que foi publicada em edital para o Polo de Patos. Qual é o procedimento? A criança, o adolescente, tem que ir com o pai ou com a pessoa responsável, e o horário é das 16 às 19. Eu só estou repetindo porque muita gente tem dúvidas sobre esse horário. O horário de funcionamento do Rio Branco é o horário tradicional, né? De 7 às 11, 7 às 11h30 e de 1 às 5. Porém, o Prima é um projeto que funciona independente. Então, só quando se passa na escola. Exatamente. Né? Aí funciona das 4 da tarde. Das 4 da tarde às 19. Às 7 da noite. E o que é que tem que fazer? Tem que levar uma documentação específica, mas deixa eu explicar antes quem pode participar. Hoje, o Prima, pela primeira vez em 11 anos, publicou esse edital, deixando bem específico quem realmente é o alunado do Prima. Hoje nós temos 43 vagas, já estamos em torno de 15 ou 20 vagas disponíveis, já foi preenchida mais da metade. E dessas 43, quem pode participar são 80% desse quantitativo são crianças e adolescentes da rede pública de ensino, seja da rede municipal ou estadual. 10% desse quantitativo é da rede privada, mas essa rede privada tem um porém, que tem que estar em vulnerabilidade social o colégio privado. Como um exemplo, não pode ser no centro da cidade. Entendi. O bolsista pode? O bolsista pode. E 10%, que a única exceção que a gente abriu é para pessoas que não estão matriculadas, mas são pessoas com deficiências, de qualquer natureza. E que tenha vontade de tocar algum instrumento. Tenha vontade. Quais são os instrumentos que o Prima oferece oportunidade para? Hoje nós temos instrumentos como percussão sinfônica, que é o xilofone, a marimba, a caixa clara, tem muito mais. E questão de cordas, nós temos violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Nós temos também instrumentos de metais, como trompete já encheu, violino também já encheu as vagas. Já completou. Trompete, trombone, tuba e trompa. Já nas madeiras temos clarinete, flauta transversal, oboé e fagote. Muitos instrumentos. É mais de 15 instrumentos. O piano. O piano existiu aqui, professores de piano, na existência inicial do Prima, né, que foi em 2014 do ano passado. Durou em média, eu acredito que até 2018 o piano ficou em Patos. O que acontece é que foi um investimento muito alto e o Polo de Patos, eu não lembro o ano específico, ficou sem professor de piano. E também foi recolhido todos os pianos da Paraíba, porque estava tendo essa defasagem. O que é uma pena, né? Recolheu todos os instrumentos dos Primas, né? Para João Pessoa, para fazer um polo só de piano, fazer uma escola só de piano. O que eu acho interessante é que Ariel tem toca algum instrumento? Eu sou professor de violino e viola. E realmente eu sou formado mais com o foco em violino. Mas que é outro instrumento belíssimo. Que é outro instrumento lindo. Secular, milenar.
Exatamente. O que me chama a atenção é como é interessante as culturas, né? Você chega em países da Europa, em qualquer sala você tem um piano, né? E todo mundo sabe tocar piano. Parece que as crianças, porque tem um piano em casa e os pais ali vão ensinam as primeiras notas, e é uma coisa assim, o piano é um instrumento incrível. Já no Brasil não, toda sala tem um bar, né? Por isso que a gente bebe muito e ainda faz apologia, né? O alcoolismo é uma coisa incrível, se a gente comparar esse ponto específico da cultura europeia com a cultura brasileira. E é lamentável até, porque aqui nós não temos o hábito de... Sério? Tem coisas na escola que no Brasil falta e que eu não sei se as autoridades fazem isso de propósito. A impressão que a gente tem é essa, que tem algumas disciplinas que deveriam estar inseridas, isso do meu ponto de vista, e claro, de muitos outros educadores, que deveriam estar inseridas nas disciplinas escolares e que não estão. Por exemplo, economia, né? As pessoas não aprendem a gastar o que consome, não, né? As crianças dizem, pai, me dê 10 reais, não tem aquela noção de como é uma disciplina que eu considero importante, e outra é música. A música, ela transforma o indivíduo, é uma coisa assim importantíssima no meu ponto de vista, e é uma pena que não está. Nós temos até, me parece que na educação artística, daquela época, quando a gente dava na década de 80, a educação artística, o que a gente via era um rabisco com a pintura. Eu passei acho que uns 3 anos com os professores bons, mas eu não conhecia um grande pintor internacional através da disciplina, ou seja, era uma coisa que estava ali quase que ausente, né? Quase que para completar o currículo ali, só para dar uma satisfação. Ninguém aprendia nada em educação artística. Célio, o que o senhor está comentando é questão de plano de aula, referente aos professores que existem hoje, e referente a planejamento mesmo. Hoje tem professores, um exemplo, de música, já inserido no Estado, mas eu acredito assim, um comentário pessoal, falta de ferramentas que o próprio Estado poderia oferecer. E realmente, como o senhor falou, no exterior existe o plano de aula, a musicalização, né, obrigatória até certa idade, dentro da sala de aula, e lá é como disciplina mesmo, você tem que tocar um instrumento, tem que tocar em conjunto. E aqui o Prima, eu acredito assim, é a ponta da lança, na Paraíba. Certeza. É a ponta da lança. Música é contagiante. Bateu um momento com um coleguinha meu tocando a música. Eu quero fazer isso também. É uma contagem positiva. Deixa eu responder aqui uma pergunta do ouvinte que está fazendo aqui no meu WhatsApp. Sim. Agradecer as pessoas que estão interagindo. Qual o custo da mensalidade? Vamos lá. O Prima é um programa de inclusão social através da música e das artes, que ele é desenvolvido pelo governo do Estado, pela Secretaria de Cultura, em parceria com a Secretaria de Educação. O Prima é 100% gratuito, tanto as aulas, e quem tiver, hoje nós já temos disponibilidade de emprestar instrumentos. Então todos esses instrumentos que eu falei para o senhor, a maioria deles, na totalidade, tem instrumentos para serem emprestados. Então tanto o instrumento, quanto o professor e o espaço, de uma forma gratuita. Maravilha. Parabenizado por essa iniciativa, porque eu imaginava que o Prima tivesse tempo, me parece que na pandemia ele foi suspenso. Olha, na pandemia o Prima na Paraíba inteira ficou de forma online. Aí foi onde a gente teve muitas perdas, não só o Prima, né? Todo o sistema, né, de educação. A música, você ali com o professor, tirando uma dúvida imediata, é muito mais eficiente, porque é uma coisa que não funciona, pelo menos eu entendo. Exatamente. Que não funciona muito bem, online é música, você aprender música. Exatamente. Tem violão? Não tem violão. Instrumentos populares o Prima não trabalha. Não tem instrumentos populares? Não trabalha. Nem violão, nem sanfona. Eu estou perguntando violão, porque foi uma pergunta que me fizeram. Mas aí já estou estendendo também sanfona, instrumentos populares não tem. Conversei, portanto, né, sobre esse projeto belíssimo que é desenvolvido pelo governo do Estado, esteve parado, está voltando. Voltou no ano passado, foi isso aí? Olha, nós voltamos, deixa eu contar a trajetória do Prima. Nós estivemos no início do Prima na Fundação Hernando Sátero. Lá ficou vários anos. Foi uma casa que acolheu a gente muito, muito bem mesmo. Logo em seguida nós fomos transferidos para a Operação Resgate, no Mutirão. Antes da operação nós fomos para um prédio só nosso, que foi no Noé Trajano, lá no Eguimalongo, que era um colégio do Estado que foi desativado.
Ótimo, ótimo. Nós chegamos lá, acho que quase 2 anos. Depois, tivemos que ser transferidos novamente. Nós fomos para a Operação Resgate, em parceria. Passamos uns 2 a 3 anos lá. E agora fomos para o Rio Branco. Tem mais ou menos 1 ano e meio que nós estamos nesse colégio, que tem acolhido a gente de uma forma muito boa. Deixa eu agradecer ao geral que está ali no Figueira, acompanhando a gente. Ainda tem vaga? Tem sim. Tá certo, tem vaga, viu? As pessoas estão perguntando aqui se ainda tem vaga. O horário eu já respondi, das 4 da tarde às 7 da noite. Deixa eu me ver mais adulto interagindo conosco. Obrigado a Deus. Terezinha Alencar, calcada também interagindo conosco. Um bom dia para você, Terezinha. Deusimar Guedes, meu amigo e irmão Deusimar Guedes, que é psicólogo, tem um amplo conhecimento na área de droga, né? De combate, de estratégias de combate à droga, entendendo que a música também é um caminho que retira a criança e jovens. Sim. Das drogas, né? Com certeza, Célio. Hoje, a minha fala dentro do Prima é que hoje nós vendemos, é só uma citação, nós vendemos uma habilidade para o futuro. Porque hoje, se o senhor tocasse um instrumento, o senhor toca algum? Não, infelizmente. Se o senhor... tive a oportunidade quando jovem ter Prima. Ótimo, ótimo. Se o senhor tocasse um instrumento hoje, eu não vou dizer que sua vida seria diferente, mas teria caminhos e oportunidades diferentes. Então, a criança e o adolescente que tem acesso a um instrumento musical hoje, de uma forma que tem um planejamento de uma escola tradicional, que é o que eu aplico no Prima, o que é isso, Ariel? Não é uma escola popular que você vai aprender a tocar num barzinho. Não tenho preconceito nenhum com isso. Mas lá nós aprendemos a música tradicional, que é a leitura de partitura. Muito importante isso. E o objetivo do Prima é a inclusão. Mas todo final de ano, no Prima, a gente se reúne no Espaço Cultural, em João Pessoa, fazemos o grande concerto. Como é que funciona isso, Sérgio? Os melhores alunos, os mais desenvolvidos, aqueles que se doaram mais para aprender, eles são selecionados para tocar no que a gente chama de grande orquestra. E lá vai aproximadamente 200 músicos de todos os países, de toda a Paraíba. Uma vez no ano, é isso? Uma vez no ano. Qual o mês que acontece? Dezembro. Mês de festa. Ano passado aconteceu e foi algo grandioso. Foi a retomada do Prima, assim, do grande concerto após a pandemia, e a presença do nosso governador também, que abrilhantou e foi excelente. Você falava da importância de música. Eu não tive a oportunidade, né, de conhecer na minha adolescência, eu sou da periferia do Noé Trajano, a gente mal estudava, mas eu tenho essa consciência da importância que tem a arte na vida das pessoas. E eu lhe digo isso porque, como nasci na periferia, né, totalmente excluído, tinha uma dificuldade até de me comunicar com as pessoas, e graças ao teatro eu consegui enfrentar plateias, né, encenar, e sei que se não fosse o teatro na minha vida, de certo eu não estaria no ramo da comunicação. Isso aí eu tenho certeza. O teatro ajudou muito, assim como a música ajuda muito a criança também a enfrentar alguns obstáculos, né? Sim, sim. Ariel, muito obrigado. Esse espaço estará sempre aberto. Só reforçar que amanhã é o último dia, né? Amanhã é o último dia. Deixa eu só explicar a respeito da documentação. Sim, foi interessante. Foi o único ponto que faltou, Célio. A documentação necessária tem que ter a original e a cópia dos responsáveis, que é a identidade do CPF, do aluno, identidade do CPF ou certidão de nascimento. Tem que ter também comprovante de residência, a cópia, declaração de matrícula ativa na rede de ensino, seja na particular ou na pública, e também uma foto 3x4, número do cadastro único e uma cópia do cartão do SUS também. Tá certo? Muito obrigado. Qualquer dúvida, nós temos um Instagram que temos uma forma de comunicação e postagens diárias, que é o @programa_prima ou @primaoficial, que é o Instagram que é gerido pela gestão de João Pessoa. Tem todas as informações nesses dois. E pode interagir, inclusive? Pode interagir, pode entrar em contato, nós estamos à disposição. Conversei com o professor Felipe Ariel Medeiros Alves, que é o coordenador do programa Prima aqui na cidade de Patos, falando sobre o último dia de matrículas, que acontece amanhã,
Último dia, portanto, das 4 às 7 da noite. Você pai, você jovem que tem interesse, não perca essa oportunidade. Muito obrigado. A gente que agradece, Célio, e hoje também tem. Hoje e amanhã a gente está aguardando vocês. Muito obrigado por esse espaço e qualquer coisa nós estamos à disposição. E uma fã do programa é a pastora Jonadá. Rapaz, ela é uma parceira de outros projetos que a gente desenvolvia, que ela é do Abenal, né? E eu desenvolvi um projeto também, fui convidado pelo pastor Lavoisier para trabalhar no Instituto Curai lá no Itatiunga. Aí a gente se conheceu através de outros projetos sociais e vem desenvolvendo. Uma pastora. Eu respeito, um carinho, uma admiração muito grande por ela. É uma guerreira. Bom, agora são 8 horas, obrigado mais uma vez, Ariel. Agora são 9 horas e a gente prossegue aqui o nosso informativo. Vejam só essa informação. O município de Mãe d'Água tem se tornado um celeiro de obras inacabadas. E lá tem uma passagem molhada que liga nada a lugar nenhum. Cidades. Os moradores de Mãe d'Água estão enfrentando um problema seríssimo com uma obra inacabada em um trecho do rio que corta aquela cidade. Trata-se de uma passagem molhada que foi construída pelo município, mas que não teve término. O objetivo da passagem molhada era justamente facilitar o tráfego de pessoas entre as cidades e comunidades rurais e o vizinho município de Maturéia. Com a obra inacabada, ao invés de facilitar o acesso da comunidade, o trecho impede a passagem das pessoas por conta justamente das chuvas que estão caindo e o local se tornou um verdadeiro obstáculo. Ou seja, uma obra que deveria facilitar o acesso se tornou um obstáculo para que as pessoas possam se locomover. A denúncia, inclusive, vem sendo feita pelos vereadores oposicionistas. Moradores da zona rural disseram através das redes sociais que se antes é o que lamenta um agricultor. A passagem ligaria a cidade de Mãe d'Água aos sítios Serra Velha, São Pedro, Bom Jesus, Vera Cruz, Porteiras, Mãe da Lua e também ao vizinho município de Maturéia. O problema tem sido destacado, como eu disse, pelos vereadores de oposição e essa obra inacabada, mais uma da administração municipal, é justamente o vereador Carioca. Com essa são mais 2 ambulâncias, né? Bom dia, Célio. Bom dia, ouvintes da Rádio Morada do Sol. Vereador Luiz Carioca, do município de Mãe d'Água. Célio, hoje estou para falar aqui sobre uma passagem molhada, uma obra que teve começo, mas até agora não teve fim, que a empresa que estava fazendo esta obra, ela rompeu com o contrato com a prefeitura municipal, essa empresa que tinha ganho a licitação. A empresa essa que eu não sei o que houve, que ela ganhou a obra das passagens molhadas, a obra do calçamento, ela ganhou a obra da construção do novo mercado municipal, que fica ao lado da prefeitura, no centro de Mãe d'Água. Ela ganhou também a construção da creche, então ela ganhou várias licitações, tá? Então ela parou com todas as obras, e essa passagem molhada, ela leva o povo do município de Mãe d'Água ao município de Maturéia e vice-versa. Com as chuvas que veio, está intransitável, sabe? O cidadão perdeu o seu direito de ir por falta de comprometimento da empresa, tá? E falta de comprometimento da Prefeitura Municipal de Mãe d'Água. E conforme a meteorologia vem avisando que vai vir mais chuva e a obra que foi feita, ela vai acabar. A tendência é a água cada vez mais destruir o que já tinha sido feito. Quer dizer, é mais dinheiro gasto com a obra pública
E isso aí, quem paga, quem paga? É o povo, sabe? É o povo que paga uma situação dessa. Realmente é uma vergonha. O vereador Carioca também aproveitou para destacar outro problema, como se já não tivesse muitos, né, vivido pela população. Além da água que é distribuída pela prefeitura para a população, está comprovadamente contaminada por coliformes fecais, providência que até agora a prefeitura não tomou para tratar essa água. Com as chuvas, a água agora está chegando com uma coloração forte, ou seja, barro nas torneiras, barro contaminado com coliformes fecais. Hoje, que graças a Deus está correndo água nos rios e a água hoje passou por cima dos poços, a qualidade de nossa água, a água que é distribuída para o município de Mãe d'Água, teve uma piora muito grande. Até na cor, no cheiro. Infelizmente, a tendência do nosso município só piora. Sério, é uma vergonha hoje. Sabe, é um descaso hoje para um cidadão de Mãe d'Água. Mas estamos aqui, nós vereadores da oposição, aqueles vereadores fiéis, aqueles vereadores que têm realmente compromisso com o povo para tentar mudar essa situação. Um abraço para você, sério, fique com Deus. Um abraço para os seus ouvintes. Eu entrei em contato com o secretário de Infraestrutura do município, Normando, para saber, né, o que está acontecendo, que a empresa abandonou essas obras, né, e saber se a prefeitura está tomando alguma providência para não perder o que já foi investido até agora nessa passagem molhada, que inclusive, como bem colocou o Carioca, corre o risco da correnteza do rio levar tudo e perder tudo que foi investido. E as demais obras, como, por exemplo, a construção do mercado, que também está paralisada. Eu entrei em contato com ele, mas ele não me respondeu até agora, né, não me repassou nenhuma informação. Claro que a gente tem que ouvir os dois lados, porque, de repente, o secretário poderia ter, né, justificativas plausíveis para a suspensão, né, a paralisação dessas obras. Em tudo que não respondeu, fica o espaço aberto aí para qualquer momento que ele quiser dar a versão da administração, né, do que está ocorrendo. A gente tem essa obrigação, né, de ouvir os dois lados. Mas a gente também não pode forçar ninguém a falar, né? Se o Normando não quis se manifestar, é um direito dele não falar. O fato é que os moradores da cidade de Mãe d'Água estão vivendo um momento dificílimo de toda a história da gestão municipal. Eu acredito que o ex-gestor, o Antônio Tota, que foi prefeito por muito tempo, que por muito tempo esteve no comando da administração de Mãe d'Água, deve estar se revirando no túmulo quando escuta, né, se tivesse condições de tomar conhecimento de informações como essa, de que o povo está tomando água contaminada, adoecendo porque está tomando água com cocô. Esse é o termo correto, o nome técnico para coliformes fecais. São fezes que foram detectadas dentro dessa água pela CAGEPA e também pelo Laboratório Municipal de Patos, numa análise que foi feita. É um problemão que imaginava-se que a prefeitura, tão logo tomasse conhecimento, através da imprensa, fosse tomar uma solução, né? Mas nem a repercussão negativa que teve na imprensa foi capaz de sensibilizar o prefeito Cirino, de tomar uma providência e tratar essa água que é fornecida à população. A gestão continua captando a água desses poços que estão contaminadas com fezes e distribuindo, inclusive nas escolas. As crianças estão tomando dessa água contaminada e agora com uma coloração muito forte, ou seja, por conta de sedimentos, né, que os rios jogam dentro desses poços onde são coletadas, né, essa água para a população. Está faltando uma presença enérgica das autoridades maiores, no caso o próprio Ministério Público, deveria fazer uma inspeção in loco, constatar e obrigar urgentemente o chefe do executivo de lá, o prefeito Cirino, a tratar pelo menos essa água. Porque quem não pode comprar água mineral continua tomando lama. E com relação a essas obras, somente uma
um levantamento mais profundo é que a gente vai saber o que de fato está acontecendo. Por que é que essa empresa abandonou as obras? Ela abandonou porque não tinha condições técnicas para tocar as obras. Se não tinha condições técnicas, como é que ela venceu a licitação? Ou seria a falta de pagamento pelos serviços prestados? O que é que está acontecendo para que Mãe d'Água hoje seja um celeiro de obras inacabadas? Com relação a essa passagem molhada, que providências a administração está adotando para não deixar que as pessoas percam o direito de ir e vir? Está tomando uma alternativa, está traçando uma rota alternativa enquanto a passagem molhada não fica pronta? O fato é que Mãe d'Água hoje, em termos de administração, é um Deus nos acuda. E o próximo gestor vai ter muitas dificuldades de colocar tudo em dia, porque, segundo os levantamentos até agora, o problema lá, né, é gigantesco. O buraco é fundo. Vamos prosseguir aqui com o nosso informativo. Deixa eu agradecer as pessoas que estão interagindo conosco. A partilhando aqui conosco, disse que a situação de Mãe d'Água realmente é lamentável. Eu já tenho essas informações, Anália, obrigado. Sandra Moraes interagindo conosco. Também o Rivaldo Campos. Rivaldo Campos foi ex-secretário de Agricultura do município na gestão de Tonho Tota, me parece que de Margarida, enfim. Também tem conhecimento de causa, está acompanhando, infelizmente, a situação caótica em que vive o município. E se puder nos fornecer mais informações, Rivaldo pode contribuir conosco. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. Vamos falar sobre essa anulação de 3 condenações do ex-governador do Rio de Janeiro, o Cabral. Pois é, o homem está se livrando de tudo. Notícias Gerais. O TRF2, que é o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, declarou ontem, quarta-feira, a incompetência do juiz Marcelo Bretas de atuar em 3 processos, no qual condenou o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Os magistrados entenderam que a 7ª Vara Federal não tinha competência para atuar nas operações Unfair Play e Zefini. A decisão, na prática, anula as sentenças proferidas e reduz em 40 anos e 6 meses o volume de penas do ex-governador. O somatório agora é somente de 335 anos e 8 meses e 29 dias de prisão. Claro que ele já está nas ruas, inclusive até já está podendo circular livremente. Em nota, a defesa do ex-governador afirma que permanece trabalhando para que estes danos irreparáveis da famigerada Operação Lava Jato sejam, ao menos, minimizados. Finalmente, após 10 anos, as anulações das ações penais, reconhecimento de ausência de justa causa é o que comemora a defesa. Parece que daqui a pouco o vilão não são os que roubaram dinheiro, né, inclusive devolveram, mas vai ser a Operação Lava Jato que já está sendo criminalizada. Cabral deixou a cadeia em dezembro do ano passado, após 6 anos detido preventivamente, sob acusação de cobrar 5% de propina sobre grandes contratos de sua gestão no governo do Rio de Janeiro entre 2007 e 2014. Foi o mais longevo e último preso da Lava Jato a deixar a cadeia. Ele, claro, nega as acusações, muito embora tenha prometido devolver cerca de mais de 300 milhões do que ele havia recebido de propina. E chegou a devolver 7 milhões do que ele recebeu em propina. Só que agora, com as anulações das sentenças, né, das investigações da Lava Jato, o STF está anulando tudo. Agora o Sérgio Cabral não descarta a possibilidade de pedir de volta os 7 milhões que ele devolveu. Lembrar que ele havia prometido devolver 338 milhões. Só devolveu 7 e agora quer os 7 de volta. Mais que isso, ele já pensa em disputar uma cadeira na Câmara Federal. Bom, conhecendo o Sérgio Cabral como eu conheço, e principalmente o eleitorado dele, não vai faltar votos no Rio de Janeiro para elegê-lo deputado federal e talvez, quem sabe, até um legítimo representante, né, dos cobradores de propinas. Agora são 9 horas, deixe-me ver aqui, eu destrava computador,
a conseguir. 9 horas a gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, né, com outras informações da editoria política. Jornal da Manhã. Você bem informado logo cedo. 105,9. Essa é a sua rádio. Morada do Sol FM. Com inovação e tradição, no Veracruz você vai estudar. Do infantil, fundamental, médio, técnico, você vai encontrar. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Tudo em educação e um só lugar. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. No Hiper Queiroz tem ofertas todos os dias. Isso mesmo, todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Feijão carioca Clebon 6,98, arroz parbolizado Kika 5,88, leite em poninho 750 gramas 25,49, leite UHT Betânia 1 litro 4,78. Hiper Queiroz, o menor preço é aqui. Peças, acessórios e tudo mais que você precisar para a sua motocicleta, de qualquer marca ou modelo, você encontra na Motoca. Na Motoca você encontra também serviços de mecânica em geral, sob a responsabilidade de profissionais altamente capacitados. E tem mais: capacetes, jaquetas, botas, peças de roupas impermeáveis, e variedade pelos melhores preços e a maior facilidade de pagamento. Confira, é só falar com o Zeca. A Motoca, Felizardo Leite 40, Centro de Patos. Telefone 3422-2144. Nós sabíamos como era difícil precisar sair da cidade para ter acesso à UTI. Sabíamos tanto que não medimos esforços para mudar esse cenário. O Hospital São Francisco tem a alegria de inaugurar na cidade de Patos a sua primeira UTI. Equipamentos novos, estrutura e prestação de serviço que você já conhece. Hospital São Francisco. Dedicação, qualidade e inovação. Para mais informações, acesse www.hsanfrancisco.com. Nós crescemos juntos com você e estamos em permanente evolução. Nos adaptamos para levá-lo ainda mais longe, conectando mais emoções, mais acesso às pessoas e muito mais proximidade com tudo que importa na sua vida. Agora é tudo para você, a todo tempo e em todo lugar. O futuro tem uma nova marca. A Mil agora é Unitelecom. No Queiroz Atacadão tem oferta todos os dias. Isso mesmo, todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Feijão carioca Clebon 6,88, arroz parbolizado Kika 5,88, leite em pó camponesa 750 gramas 21,98, leite UHT Betânia 1 litro 4,69. Queiroz Atacadão, o barato de verdade. O Jornal da Manhã está de volta. A notícia de primeira. Deixa eu agradecer mais uma vez as pessoas que interagem comigo. O CR10 na área fazendo o seguinte comentário, né? Ontem o ministro Dias Toffoli pediu vistas do processo que analisa, né, a quantidade que cada pessoa pode andar com drogas para seu consumo. Isso, de certa forma, tem preocupado parte da sociedade. Alguns falam em liberação da droga, o STF diz, não estamos liberando droga não. De fato, não há liberação da droga, mas na prática vai favorecer muito, né, a circulação da droga. Ou seja, o traficante agora separa
no caso de ficar, por exemplo, definido que 60 gramas você não é caracterizado o tráfico de drogas, isso para o traficante não é problema nenhum. Ele separa 10 pacotinhos de 60, que dá 600, ele não vai andar com 600. Ele bota num local lá e dá 10 viagens, continua normalmente, enfim. Ao fato de que, de certa forma, contribui sim, estimula sim, né, o consumo de drogas. Vejam só, assim como a gente não pode, por exemplo, na propaganda, fazer propaganda de bebida alcoólica em alguns países e de cigarro, no Brasil, inclusive, não tem mais propaganda de cigarro, mas os jovens nem sabem disso. Mas teve uma época que se fazia propaganda de cigarro na televisão, inclusive associando a imagem do cigarro ao esporte, que é uma coisa assim, né, inimaginável nos dias de hoje. Mas tinha propaganda de cigarro, né? Hoje foi proibida, ainda tem a propaganda da bebida alcoólica, no caso de cervejas, né, ainda está rolando. Acredito que não vai demorar muito tempo para que medidas sejam tomadas para evitar, né, a propaganda, porque acaba estimulando o consumo do álcool. E no caso da droga, o STF está entendendo, né, que a pessoa pode andar com 60 gramas de cocaína, com 60 gramas de maconha, né? Eu não sei como é que vai ficar os comprimidos, se vai ter também 60 gramas. O fato é que essa discussão no Supremo, de acordo com as pessoas, né, que trabalham no combate a drogas, ela estimula e vai facilitar, sim, na prática, a vida dos traficantes, né? É lamentável isso. E com relação a esse assunto, inclusive o Zanin votou contra, né, esse negócio de não liberar as pessoas, não podem andar com 60 gramas, com 100, ninguém sabe ainda o tamanho, né, o volume que cada um pode, o Supremo ainda não definiu, né, o volume que cada um pode andar. O Zanin, que é advogado, que foi advogado de Lula, indicado por ele, acabou surpreendendo muita gente, porque o pessoal, né, de esquerda, principalmente, defende muito essa discriminação da droga, né, que cada um possa andar com o seu fardinho de maconha ou de cocaínas, e que a polícia, ao abordar, não confunda o usuário com o traficante, né? E essas pessoas se surpreenderam com o posicionamento do Zanin, que votou contra. Eu acho que ele votou pensando, porque ele é pai, né, ele tem filhos, eu acho que ele votou pensando nos filhos, né? Porque realmente, como bem coloca o estudioso, o psicólogo, né, o Deusimar Guedes, isso vai contribuir muito com o estímulo ao consumo de drogas, se, claro, o STF entender que cada um pode andar com sua porção, né, para o consumo. Os ministros Nunes Marques, né, e o Mendonça votaram contra, mas aí o Dias Toffoli, que é o que tem, que já se posicionou favorável, né, pediu vistas e está se aguardando aí, falta só um voto, né, para liberar, né, essa quantidade que cada uma pessoa, no entendimento do STF, pode ter, né, andar com ela, né, 60 gramas, me parece que a discussão é isso. E o Carlos Ronaldo está fazendo aqui um comentário pertinente, né, talvez provocado justamente por essa discussão ontem no STF. Ele está dizendo o seguinte: Célio, você já sabe aonde o consumidor poderá comprar maconha? Pergunta. Na minha opinião, o STF tem que definir os mecanismos para aquisição, como, por exemplo, sugiro que se disponha dela no mercado público. Daqui a pouco pode ser que isso aconteça mesmo, né? O STF talvez vá definir os locais de venda, né? Eu não sei. O fato é que o tráfico agradece, né? Porque quanto mais gente podendo andar com drogas, mais o traficante vai ter mercado, né? E a gente sabe que no Brasil existe uma cumplicidade, né, muito grande, a gente observa, a gente percebe isso, né? De algumas pessoas, uma cumplicidade muito grande com o crime, né? Principalmente com o traficante, com sequestradores, né, com terroristas, enfim, algumas pessoas veem, inclusive nesses movimentos, né, consideram que sejam movimentos justos. Há quem diga que há razão no roubo, né? Tem gente que diz, não, mas roubar é uma coisa assim natural, é preciso, o camarada não tem nada, sai de casa, não tenho nada hoje, vou roubar, né? Claro que para nós mais velhos, fomos criados, né, com outros valores, não justifica você não ter naquele dia, por exemplo, algo para comer, sair para roubar, né? Mas o entendimento vem mudando, há um interesse, inclusive político, na mudança de alguns conceitos, né, de alguns valores, enfim.
Concordo com você, viu, CR10? Daqui a pouco o STF vai determinar quais são os locais que vai poder vender. De qualquer forma, os traficantes, quem vive, né? Quem ganha muito dinheiro com o tráfico, inclusive políticos, a gente sabe que os traficantes hoje têm representação política no Congresso, porque a própria justiça, a gente sabe que tem traficantes que investem, né, em cursos de direito, preparam alunos para poder passar no curso, para poder ficar servindo. Ninguém se engane que o crime não esteja presente, inclusive nas esferas de poder, né, nas esferas de governo. Pode ter certeza que está lá. E a representação é fiel, funciona muito bem, essa representação do crime organizado. E o crime está só, né, os traficantes estão só aguardando aí, lambendo os dedos para liberar geral, porque vai aumentar, claro, a venda e muito, né, dos entorpecentes. Dito isso, deixa eu prosseguir aqui com outras informações, falando sobre agora a janela partidária. A partir de hoje foi aberta a temporada de troca-troca de partidos. Política. A chamada janela partidária se abre hoje, dia 7, e agora essa janela permite, né, que políticos, inclusive com mandatos, possam fazer a mudança de legenda sem que isso implique infidelidade partidária e consequente perda de mandato. O prazo estabelecido pela lei é de 1 mês. Inclusive, quero agradecer o meu amigo Adilton, bem, né, sobre esse prazo que está aberto a partir de hoje. O próprio Adilton lembra também que o prazo, que agora para que eles possam mudar de partidos, né, os políticos possam mudar de partido, vai terminar no dia 5 de abril. A janela foi aberta hoje e fecha no dia 5 de abril. Na Câmara Municipal de Patos vai haver uma mudança muito grande, inclusive a bancada do Republicanos vai ser ampliada, porque vereadores como Tídio Eduardo, o Décio, Motos, né, e outros estão chegando ao partido. O evento, inclusive, de filiação vai acontecer no próximo domingo, por coincidência ou não, é dia 10, que é o número do partido, né? Dia 10, o prefeito Nabuco, que representa, né, a maior autoridade do partido aqui no município, depois de Hugo Mota, evidentemente, que é o presidente do diretório estadual, vai conduzir essa solenidade de filiação. E vários vereadores e outros nomes importantes da política local estarão se filiando ao Republicano. Segunda-feira a gente vai tentar atualizar, né, quais foram os deputados, vereadores que mudaram de partidos, aproveitando essa janela. 9h27. E a comparação da guerra de Israel com o nazismo e altas de preços derrubaram a popularidade do presidente Lula. Uma pesquisa de opinião divulgada ontem provou que a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, equiparando a guerra de Israel contra o terrorismo do Hamas ao nazismo na Segunda Guerra Mundial, derrubou sua popularidade em fevereiro, mesmo entre os lulistas. A maior queda foi no segmento evangélico, que representa cerca de 1/3 da população. Nele, a avaliação negativa do governo Lula deu um salto de 36% para 48%. A pesquisa quantitativa foi feita pela consultoria Genial Quest entre os dias 25 e 27 de fevereiro, com 2.000 pessoas. Com essa amostra e metodologia, as consultorias afirmam atingir um nível de confiabilidade de 95%. Ela mostra com evidências técnicas indícios que já eram perceptíveis. A fala de Lula sobre o Holocausto trouxe vergonha para a diplomacia brasileira, fortaleceu o ato pró-Bolsonaro do dia 25 de fevereiro e minou as tentativas de Lula de se reaproximar de parlamentares da bancada evangélica. Os evangélicos têm grande afinidade com Israel por laços de costumes e crenças de cristãos e judeus e pelo fato de o país abrigar locais sagrados para ambas as religiões, entre outros fatores. Além disso, a referência ao Holocausto gerou a gratidão dos terroristas do Hamas e aumentou em mais de 230% as denúncias de antissemitismo no Brasil, segundo a Elita de São Paulo. Segundo a pesquisa Quest, 60% dos entrevistados disseram que Lula exagerou na declaração sobre o Holocausto.
Entre os apoiadores Lula, o índice foi de 43%. Os entrevistados só podiam optar por exagero, não exagerou ou por não responder ou não ter opinião. A pesquisa mostra um quadro muito desfavorável para o governo Lula. Quem faz essa avaliação é o cientista político Adriano Cerqueira, professor do IBMEC e da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. O Lula está se radicalizando, se afastando do centro político e assumindo um tom de extrema esquerda. Isso ficou bastante evidente nos resultados da pesquisa. Então foi muito ruim para o Lula esse resultado, e se ele quiser melhorar a sua performance, vai ter que melhorar a sua comunicação política, é o que pontua o especialista. De acordo com analistas ouvidos pela imprensa de São Paulo, o resultado da pesquisa foi influenciado pela estratégia de Lula em adotar discursos mais radicais. Os índices mostram que o presidente teve pior avaliação entre evangélicos e a população mais rica do país. Abre aspas, o presidente Lula, na maior parte, diria que em 95% das vezes, ele continua falando para o eleitorado dele. Aquela questão abordada durante a campanha de uma pacificação entre os diferentes públicos não aconteceu. Ele segue falando para aquele eleitor que o elegeu. Então a outra parcela da população ainda não se sente representada. A análise foi feita pela cientista política Daisy Chiocari. Um dado muito importante é a perda consistente de Lula e seu governo do eleitorado evangélico. A população católica no Brasil está encolhendo e a evangélica está crescendo. E, entre os evangélicos, a maioria tem uma avaliação negativa de Lula e de seu governo. Isso foi o que disse o Adriano Cerqueira, cientista político. Entre os evangélicos, o trabalho do presidente Lula chegou a 62% de desaprovação e apenas 35% de aprovação. São 27 pontos percentuais de diferença. O resultado foi puxado pelas diversas críticas que o petista faz a Israel nos últimos meses, ou melhor, fez, a Israel nos últimos meses. No último dia da pesquisa, Lula falou que o premier israelense Benjamin Netanyahu cometeu genocídio e quer exterminar o povo palestino. Ainda segundo a Quest, a desaprovação de Lula cresceu 5 pontos percentuais desde a última pesquisa de dezembro de 2023, passando de 29 para 24 no levantamento geral. A aprovação caiu de 36 para 35%. 9h32. E olha, gente, a comissão aprovou um projeto que criminaliza o uso indevido da bandeira do Brasil. É o PL 5.150/2023 do senador Cleitinho, do Republicanos. Ele recebeu, inclusive, parecer favorável do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e agora segue para a CCJ. Quem tem essas informações direto de Brasília, trago essas informações direto de Brasília com a Maria Neves. Bom, deixa eu trazer aqui, atualizar essas informações. Com resistência, antes da Maria Neves, ainda a Maria Neves, eu trago outra informação com ela, que é a resistência de integrantes de partidos da base do governo. O deputado Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, foi eleito para presidir a Comissão da Educação. Com resistência de integrantes de partidos da base do governo, o deputado Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, foi eleito para presidir a Comissão de Educação. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, chegou a apresentar uma questão de ordem questionando a elegibilidade de Nicolas Ferreira ao cargo. A parlamentar argumentou que o candidato não tem reputação ilibada para assumir o colegiado porque responde a processo criminal na Justiça. Sâmia Bonfim alegou também que o deputado mineiro já foi condenado em segunda instância em uma ação civil movida pela atual deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, por transfobia. A questão de ordem, no entanto, foi arquivada e Nicolas Ferreira obteve 22 votos. Os 42 deputados que compõem a comissão marcaram presença na reunião.
A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, se disse extremamente triste porque, devido à polarização política do país, o PL indicou para a presidência da comissão alguém sem nenhum compromisso com a educação. Eu estou extremamente revoltada de saber que, ao invés da gente trazer alguém comprometido com o diálogo, que saiba dos problemas reais da educação brasileira, que tenha condições de dar respostas ao analfabetismo que a gente tem, ao aumento da evasão escolar, a gente vai ter uma pessoa com postura de moleque, porque já destratou inúmeras deputadas desse plenário, que não tem tamanho para ser deputado federal, quem dirá para ser presidente da Comissão de Educação. E me entristece muito saber que a gente está apequenando esse espaço tão importante, tão estratégico para o nosso país, até alguém que vai estar aqui para lacrar, mas que não entende nada de sala de aula. Ao defender o companheiro de partido, o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, afirmou que antecipar que Nicolas Ferreira não estaria disposto a analisar a pauta da esquerda é exercício de adivinhação desnecessário e preconceituoso. Por meio de vídeo, Nicolas Ferreira garantiu que a pauta da Comissão de Educação vai ser bastante conceitual e plural. O deputado não pôde comparecer à reunião que o elegeu presidente porque está em licença paternidade. Deixar aqui bem claro que nós vamos fazer uma comissão bastante plural, no sentido de debate de ideias, debate de posicionamentos, realizações aí de audiências públicas, para ter também a presença da sociedade civil, acredito que é muito importante. E num ano muito importante para a educação do nosso país, que nós temos aí a votação do Plano Nacional de Educação, debateremos também outros temas importantes para a educação do nosso país, como, por exemplo, o homeschooling, a questão da violência dentro das salas de aula. Com 42 cadeiras, a Comissão de Educação é uma das maiores da Câmara em número de ocupantes. No orçamento de 2024, os deputados da comissão contaram com emendas no valor de mais de 180 milhões e 200 mil reais que não sofreram cortes do governo. Antes de chegar à Câmara com apenas 26 anos, Nicolas Ferreira foi vereador da capital mineira Belo Horizonte entre 2020 e 2022. O deputado é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Para a Comissão de Saúde, o eleito foi o deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí. Em seu primeiro mandato na Câmara, Dr. Francisco vai assumir uma das comissões mais importantes da Casa. Com 52 cadeiras, é o segundo maior colegiado em número de integrantes, menor apenas que a Comissão de Constituição e Justiça, que abriga 66 deputados. Depois da aprovação das emendas de comissão no Orçamento Federal este ano, a Comissão de Saúde ganhou ainda mais relevância, uma vez que ficou com maior valor em emendas, mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais. Além disso, ao contrário do que ocorreu com a destinação orçamentária de outras comissões, esse montante não sofreu cortes por parte do governo. Ao assumir o posto, Dr. Francisco pediu a colaboração dos colegas para a condução dos trabalhos. Formado em Medicina pela Universidade Federal de Campina Grande, Dr. Francisco é especialista em endocrinologia. Antes de chegar ao Parlamento Federal, foi prefeito de São Francisco do Piauí de 2009 a 2014 e deputado estadual entre 2019 e 2022. De Brasília, Maria Neves. O maior erro que um ser humano pode fazer é subestimar a inteligência do outro, né? A gente mais velho imaginar que um jovem, né, não esteja preparado para desempenhar determinadas funções é subestimar a inteligência alheia e é um erro. Como também o jovem imaginar que o velho, uma pessoa mais idosa, tem pensamento ultrapassado, atrasado, também subestimá-lo é um erro muito grande, né? No fundo, a gente sabe que esse menino que está na Comissão de Educação não chegou a ser deputado sem ter a inteligência devida, né? Se saiu muito bem, pelo menos nas redes sociais, mas a julgar pelas declarações que ele faz, a gente fica sempre com o pé atrás, né? E talvez, eu espero que eu esteja errado, mas vamos aguardar para ver o desempenho dele à frente dessa importante comissão, porque no fundo a gente não acredita muito, né, que ele possa ter um bom desempenho
não pela questão da idade, mas pelas declarações que ele faz através, né, das redes sociais, né, inclusive contra mulheres, né, lá na Câmara. É esperar para ver, né? Não adianta a gente se antecipar, seria precipitado como eu disse, né? Qualquer análise agora antes de aguardar, né, o seu desempenho à frente dessa comissão. Deixa eu trazer agora essa informação, que inclusive o meu amigo Rafael está comentando aqui comigo, né, trazendo mais informações sobre essa matéria do projeto 5.150/2023. Na verdade, esse projeto trata da criminalização, confecção, distribuição, comercialização e uso da bandeira nacional com cores e formas alteradas e associações a símbolos de partido político, grupos e movimentos sociais, que foi aprovado ontem na Comissão de Defesa da Democracia do Senado. O texto agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto é do senador Cleitinho, do Republicanos de do relator, o senador Hamilton Mourão, que é do Republicanos do Rio Grande do Sul, e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo. O texto acrescenta um artigo à Lei 5.700 de 71, estabelecendo esse tipo de alteração na bandeira nacional, é considerado crime e sujeita o infrator a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. A lei é de 1971. Eu estou dizendo isso aqui, né? Que a lei de 1971 estabelece normas e padrões para a confecção e utilização dos símbolos nacionais, prevendo penalidades no caso de violação, porque em tempo o Rafael já me dizia aqui, olha, já existe o crime que penaliza o uso indevido dos símbolos nacionais. Esse povo vive, né, realmente requentando leis. No fato aqui, Rafael, não é exatamente a criação de uma lei, né? Ela até mandou aqui, tem lei de 1938, outra de 1971, que é justamente essa lei número 5.700 de 1971. Na verdade, o projeto de lei 5.150, ele altera, né, insere na lei de 71 esse dispositivo, esse novo artigo. Eu vou mandar na íntegra para você o projeto, para você fazer uma análise, mas eu agradeço demais, né, pela sua interação aqui oportuna com relação a esse assunto. Para finalizar, ainda tem um assunto aqui direto, né, da Câmara, é que a deputada Maria Rosas assume a relatoria da PEC que permite a professores acumular cargos. Me permitam trazer essa informação basicamente sem tempo, só destacar aqui na área policial, esse incêndio ontem em uma caminhoneta ali no conjunto Noé Trajano, o veículo se deslocava carregado de queijo e, de acordo com as informações que me foram repassadas por um policial lá do conjunto Noé Trajano, o veículo explodiu e acabou pegando fogo, né? O pessoal do Corpo de Bombeiros foi chamado, debelou as chamas, mas o prejuízo foi incalculável nesse incidente que aconteceu ontem aqui na cidade. E uma última informação é de que a mulher que matou o homem após ser estuprada e ameaçada foi condenada a 8 anos de prisão. Isso tem repercutido em toda a Paraíba. O julgamento de uma mulher acusada de matar um homem com um tiro na cabeça em frente a um shopping no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, né, aconteceu na última terça-feira, esse julgamento. O caso ocorreu em janeiro, né, de 2021. A mulher relatou que sofria perseguição e ameaças pelo homem e que também teria sido estuprada por ele quando era adolescente. A vítima, inclusive, tinha matado o marido dela e o pai do seu filho, ou seja, o cara que ela matou já tinha matado o marido dela. A vítima utilizava tornozeleira eletrônica, possivelmente, segundo a polícia, porque foi condenado pela morte do esposo da suspeita do crime, cometido 3 anos antes do caso. A mulher, que tem 10 filhos, foi rendida por um homem que trabalha como segurança e estava no local. Ela disse que estava juntando dinheiro para comprar uma moto, mas ao sofrer ameaças e perseguição, decidiu comprar uma arma na feira de Oitizeiro para cometer o crime. Após o crime, ela foi levada para a penitenciária de reeducação feminina Maria Júlia Maranhão
e condenada a 8 anos e 5 meses no regime semiaberto. Ou seja, está repercutindo muito, porque essa mulher, quando adolescente, foi vítima desse homem, de estupro dele. Ela casou com outro, e esse homem que a estuprou quando era criança matou o marido dela, vivia ameaçando, ela não aguentou mais, matou ele. E foi condenada a 8 anos e 5 meses, né? Cumpriu algum período presa lá no Maranhão, no regime semiaberto, presídio Maria Júlia Maranhão, e agora saiu a sentença definitiva, 8 anos e 5 meses, só que é regime semiaberto, ela vai só dormir, passa o dia inteiro, né? Tem muita gente que vai aproveitar agora o mês de março, mês de discussão, principalmente de violência contra a mulher, para se aprofundar nesse caso, né? Como é que uma pessoa que basicamente se matou alguém, não diria em legítima defesa, né? Mas já foi abusada por esse homem, vinha sendo perseguida, reagiu dessa forma, será que essa pena ela é justa, né? Tenho certeza que esse assunto vai ser amplamente debatido agora no mês da mulher, principalmente com especialistas, né, com juristas, especialistas em leis, para saber se realmente ela foi. A Lei Maria da Penha não funcionou em favor dela, né? O homem continuava perseguindo, continuava ameaçando, mas a lei foi dura com ela depois que ela cometeu o crime. Vai render muita discussão essa sentença lá em João Pessoa, dessa mulher, né, 8 anos e 5 meses, né, no semiaberto. Final de mais uma edição do Jornal da Manhã. Agradecer o carinho e a atenção de todos, agradecer aos nossos anunciantes, Queiroz Atacadão, Hiper Queiroz, Supermercado, preços baixos para torar, promoção todo dia. Agradecer as pessoas que interagiram conosco, Zezão da Boiadeira, bom dia para você, Zezão. Ele diz, estou aqui na zona sul de Patos acompanhando o Cosmo Henrique. Bom dia para você também, já falei da Anália, as demais pessoas que interagiram conosco. Uma ótima quinta-feira para todos. Amanhã, Dia Internacional da Mulher, 8 de março, estaremos aqui com a programação especial, inclusive tem uma entrevista com a irmã Aparecida, educadora, irmã Aparecida, diretora da escola, né, do Colégio Cristo Rei, estará conosco amanhã também, numa homenagem a todas as mulheres de Patos. Uma ótima quinta e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Jornal da Manhã. A análise dos fatos políticos, econômicos, culturais e sociais da cidade, com isenção e seriedade. Jornal da Manhã. Até o nosso próximo encontro. Nota de esclarecimento. O programa que acabamos de apresentar é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador. Assim sendo, a Rádio Morada do Sol e a comunidade Terceiro Milênio se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo nele apresentado, pelo qual responde, nos termos legalmente previstos, o respectivo parceiro, idealizador ou apresentador. 105.9 Morada do Sol FM. No Hiper Queiroz tem ofertas todos os dias. Isso mesmo, todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Feijão carioca Clebon 6,98, arroz parbolizado Kika 5,88, leite em poninho 750 gramas 25,49, leite UHT Betânia 1 litro 4,78. Hiper Queiroz, o menor preço é aqui. Inovação e tradição, no Veracruz você vai estudar. Do infantil fundamental, médio, técnico, você vai encontrar. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Quer mudar, vem pra cá, quer mudar, vem pra cá. Tudo em educação em um só lugar. Quer mudar, vem pra cá, quer mudar, vem pra cá. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Nós crescemos juntos com você e estamos em permanente evolução. Nos adaptamos para levá-lo ainda mais longe,
conectando mais emoções, mais acesso às pessoas e muito mais proximidade com tudo que importa na sua vida. Agora é tudo para você, a todo tempo e em todo lugar. O futuro tem uma nova marca. A Mil agora é Uni Telecom. Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no Cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível. Anuncie no Jornal da Manhã. Nosso ouvinte é seu cliente em potencial. Jornal da Manhã. Jornalismo que dispensa o sensacionalismo. Peças, acessórios e tudo mais que você precisar para a sua motocicleta, de qualquer marca ou modelo, você encontra na Motoca. Na Motoca você encontra também serviços de mecânica em geral, sob a responsabilidade de profissionais altamente capacitados. E tem mais: capacetes, jaquetas, botas, peças de roupas impermeáveis, luvas e tudo mais que precisar para sua segurança, em grande variedade, pelos melhores preços e a maior facilidade de pagamento. Confira, é só falar com o Zeca. A Motoca, Felizardo Leite 40, Centro de Patos. Telefone 3422-2144. Nós sabíamos como era difícil precisar sair da cidade para ter acesso